Olá, mais uma vez, mais uma semana estamos juntos aqui no Hiperlinkados e você, como sempre, é nosso convidado especial para estudar a Bíblia. Estou eu aqui, Pastor Júnior. E eu estou aqui, Pastor Diego, e eu quero agradecer mais uma vez você que está interagindo com a gente pelas redes sociais, você que está seguindo, que curtiu a nossa fanpage, na verdade, lá no Facebook. Quero mandar um abraço a vocês, continuem mandando feedbacks, porque isso ajuda a gente a melhorar cada vez mais o programa. E também não se esqueça que os conteúdos especiais, os traços do reino, os vídeos que você tem aqui no nosso Hiperlinkados, você já encontra na nossa página, na nossa fanpage, lá nas redes sociais, e você já tem os conteúdos já de antemão, antes que o programa é lançado aqui no Novo Tempo. Então compartilha, né? E espalha pela internet aí para o pessoal ficar conhecendo mais do Hiperlinkados, mas o objetivo, na verdade, é que eles fiquem conhecendo mais da Palavra de Deus. E por falar em Palavra de Deus, vamos então estudar a Bíblia? Você é nosso convidado especial. Vem com a gente! O tema de hoje, Diego, o título é o seguinte: fé demais não cheira bem. Talvez, se você viveu na década de 90, você tenha assistido algum filme com esse nome. É o título de um filme. O título de um filme também. Fé demais não cheira bem. Fé demais não cheira bem. É um trocadilho. Entendeu? Entendeu? Ou seja, muita fé. Será que tem limite para ter fé, Júnior? Será que tem limite? Limite para fé? Fé demais não pode? Exatamente. A gente quer falar de fé. O que é fé? O que é isso? Que história é essa? Quanta fé você precisa para que Deus te atenda? Para falar de fé, Júnior, todo mundo conhece o texto áureo da Bíblia sobre fé. Hebreus 1:1. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Isso. E a convicção de coisas que não se veem. De coisas que não se veem. O que isso quer dizer na prática? Na prática, o que quer dizer? Porque parece, Diego, então, que fé é assim, ó. Eu quero muito me casar com aquela moça. Certo, uma coisa que eu espero. Eu espero. Então eu peço para Deus, Deus, faz eu casar com aquela moça, mas eu não posso pedir assim, eu tenho que pedir que jeito? Poder. Com fé. Com fé. Então fala assim, Senhor Deus, eu invoco o teu poder sobre ela e eu sei que eu vou casar com ela. Então agora eu tenho certeza que ela vai ficar comigo. É assim? É mais ou menos assim que o pessoal pensa fé. Por exemplo, você está com alguma dor, aí você diz assim, Senhor Deus, cura a minha dor. A gente tem um objetivo que, no caso, é resolver o problema da dor. E aí a gente coloca a nossa fé a favor desse objetivo. É assim que normalmente a gente pensa. Aí eu falo assim, então eu ajo como se eu já não tivesse dor mais. Isso daí é o extrapolamento dessa ideia, que é o ter certeza, ter a convicção das coisas que não se vê. Então ainda não vi a materialização do que eu quero, mas já tenho certeza de que aquilo vai acontecer. Porque eu tenho fé. Eu tenho fé. Isso a é gente fé. chama isso de fé. Exatamente. Por exemplo, alguém pode achar que, nessa lei de raciocínio, que fé, então, é algo que eu acumulo a favor daquele objetivo que eu quero. Parecido com pensamento positivo, é isso? Mas é tipo assim, eu vou orar, por exemplo, e aí eu fico ali orando. Quanto mais eu oro, mais fé eu tenho. Entendi. Eu oro, eu peço, eu quero cada vez mais, eu quero mais, ó. É uma vontade querer que vem mais. de mim. Aí enquanto eu tô orando assim, vai enchendo uma barrinha assim de fé. Vai enchendo a barrinha. Aí quando ela estiver cheia, aí eu tô com o poder para ser atendido. Aí Deus fala, encheu. E tem gente que desiste um pouquinho antes de encher, né? Aí quando a pessoa não consegue o que ela quer, ela pensa que a barrinha dela, na verdade, não encheu toda. Vai que ela tá esperando há um mês. Aí tá quase enchendo a barrinha. Isso. E ela fala, eu não tive fé suficiente para ser atendido.
Diego, então veja só. Segundo o que a gente falou até agora, fé, ela precisa ser grande e ela precisa ser constante até que Deus perceba que para esse seu pedido chegou a hora e vai te atender. E eu tenho que ter pensamento positivo. Tem que ficar lá, eu quero mesmo. Eu tenho que acreditar naquilo, até porque Tiago fala que a gente não pode duvidar e etc. Então aquilo tem que ser um pensamento positivo. Eu pedi, eu vou receber porque eu pedi para Deus. Porque daí é fácil. Por exemplo, olha só, aí você pede e às vezes não acontece. E se você não acontece, você pode perguntar para um pastor, para um líder espiritual, para quem você conhece aí. Só assim, mas eu orei com fé e não aconteceu. Deus não atendeu conforme eu queria. Então eu, como líder espiritual, vou olhar para você e dizer assim, é porque você não teve fé. A culpa é sempre de quem quer, né? Exatamente. Sempre de quem pede. E como a gente sempre acha que a gente está fazendo alguma coisa errada em relação a Deus, claro, né? Sim. Você fala, não, eu acho que realmente eu não tive fé. E isso é ruim, sabe por quê? Por vários motivos, mas um dos motivos é, se eu estiver pedindo alguma coisa errada, que eu não deveria estar pedindo, eu não vou identificar porque eu acho que a minha oração não foi atendida porque me faltou fé e não porque era a oração errada. Você foi profundo, hein? Porque nesse caso, toda oração tem que ser respondida conforme a minha vontade. A gente começa a pensar em termos de mágica. E mágica é a palavra para manipulação do divino. Quando você acha que Deus tem que fazer aquilo que você quer que ele faça. Na verdade, você não está tratando com Deus, você está pensando em termos de mágica. É que nem aquela criança mimada. Isso. Eu quero, tenho que receber. Exatamente. É isso? Se eu não recebi, conclusão, é porque eu não tive fé. Exato. E também faz uma religião meio de rastejar, né? Faz exatamente uma religião de mendicância. Porque daí você fica criando coisas, já que a culpa foi da sua falta de fé, você fica criando coisas para no próximo pedido que você fizer a Deus, Deus atenda. Então você fala assim, acho que ele não atendeu porque eu devo não ter orado o suficiente, ou não fui na igreja aquele dia, ou quebrei a corrente de oração que eu estava fazendo, ou dei menos oferta, você fica criando coisas, né? Ou comi o que não era para comer. Eu acho que aí você fica querendo se consagrar daquele jeito. Você vai bagunçando a sua fé. Porque você começa a construir em cima de areia, né? De suposição e etc. Pode ter sido isso, pode ter sido aquilo. Foi minha falta de fé, foi porque eu orei pouco, foi porque eu não fiz jejum. E nunca passa pela nossa cabeça que é simplesmente porque Deus achou que você não devia ter aquilo. Isso é um grande problema, é isso não passar na nossa cabeça. Não passa na nossa cabeça. E tem um outro efeito colateral disso tudo. É você achar que se você acreditar vai dar certo. Isso. E eu posso acreditar em qualquer coisa. Exato. Entendeu? Aí você faz o seguinte, quando você não depende de evidências para crer, é crer em si mesmo, é crer em si. Fé na fé. Fé na fé. Você tem fé na fé. Exatamente. Aí você cria um outro problema, um outro distúrbio da fé, que é a fé na fé. Fé na fé. Porque você fala assim, eu preciso ter fé grande. Aí a gente começa a ter fé, a nossa fé ela não é baseada em nada, Diego. Não é baseada na coisa certa. A religião, ela começa a ter um ar de que não é séria, percebe? Percebo. Aí você vai para a igreja, você ouve e pensa de um jeito. Parecido com isso que a gente falou até agora. Aí você vai para a escola, para a faculdade estudar, seu professor te apresenta um monte de argumentos racionais para você não pensar do jeito que a gente acabou de falar agora. E aí você acha que o seu professor, talvez ele também ache, que ele está contra Deus. E aí começa a quebrar todo o seu conceito de igreja, religião e, pior, seu conceito de Deus. O que está dizendo é o seguinte, que o pensamento racional não combina com a fé, segundo aqueles que têm fé na fé. Segundo aqueles que têm fé na fé. Quem tem fé na fé, ou seja, você acha que crer em si é já fé? Basta? Já basta? Aí você vai rejeitar argumentos racionais. Você fala, não preciso de razão para crer. Basta eu crer. Ter fé na fé é fideísmo, que é simplesmente crer sem ter um motivo para crer. Eu creio porque creio. Eu creio e acabou. E muito cristão acha que isso está certo, que isso é de Deus, que isso é o ensinamento bíblico. E não é um ensinamento bíblico. Na verdade, Deus dá o tempo todo motivos para a gente crer. Ele dá os seus sinais, ele dá razão para a gente acreditar nele. Por isso que a Bíblia diz que até o crer vem de Deus. Porque, na verdade, quando a gente confia em alguém, crê em alguém, a gente só confia porque ele se fez confiável, porque ele provou que era confiável. A gente não confia em quem a gente não conhece. Deus não pede de mim e de você uma fé cega. Ele nos dá evidências. Por exemplo, em Mateus 6, Jesus ele nos dá alguns exemplos. Olhem para o céu e observem as aves. Eu imagino ele apontando para baixo, mostrando os lírios e falando, observe os lírios dos campos. Deus dá evidências em todas as áreas, em todos os lugares, que Ele é o Criador. Olhe a natureza. Se você for ver as migrações dos pássaros, os costumes que eles têm, ninguém ensinou. Como eles sabem? Será que ninguém colocou aquilo lá dentro desses animais? Agora, olhe o corpo humano. O corpo humano é fantástico.
a complexidade das mãos, dos olhos, o ouvido, ele consegue captar 1.500 sons diferentes. Agora veja o universo, a grandiosidade do universo. Até o telescópio Hubble ser lançado, nós tínhamos apenas 2% de precisão do tamanho do universo. Depois de ele ser lançado, nós temos apenas a precisão de 10%. O universo é gigante, ou seja, quando vemos a natureza, observamos o quão grande é a criação, nós conseguimos entender que existe um Criador ali por trás. Por isso que Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Voltando em Jesus, em Mateus 7, ele dá evidências do comportamento paterno. Ele fala um texto muito conhecido: quem dentre vós, se o seu filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Deus, ele nos dá evidências, ele não quer que eu e você acreditamos nele numa fé baseada em nada. Por isso ele nos concede provas para acreditarmos. A própria ressurreição de Cristo é um tremendo argumento de fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. Só para dar um exemplo aqui, Abraão, que é chamado pai da fé. Sim, né? sim. O pai da fé não tinha fé do jeito que a gente chama de fé hoje em dia, né? Essa confiança cega. Essa que a gente está descrevendo agora. Essa que a gente está descrevendo, o salto no escuro, né? Sim. Ele não tinha esse tipo de fé. Tanto que quando ele é prometido Isaac, e depois de 10 anos Isaac não nasce, ele questiona Deus: cadê aquela promessa? E aí o que Deus faz? Deus chama ele para conversar, leva ele para olhar para o céu e fala: quantas estrelas? Aí Abraão fala: não consigo contar. Pois é, eu sei cada uma delas, eu conheço cada uma delas, eu criei cada uma delas, eu sou o criador do universo. Eu posso te dar um filho a hora que eu quiser. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Deus está me dando evidências para eu acreditar que ele pode me dar um filho. Ele não está só argumentando, ele está mostrando as evidências. Fala assim, ó, fui eu que criei as estrelas, eu faço o que eu quiser. Exatamente. Ele está falando assim, ó, deixa eu me apresentar melhor para você. Eu não sou só o criador da Terra, eu sou do universo inteiro. E se eu fiz tudo isso que você não consegue nem contar, que dirá te dar um filho? Diego, quero mostrar uma coisa para você que fala exatamente disso na Bíblia. É. Lucas capítulo 18, tem uma parábola aqui, certo? Uma história que Jesus contou. Eu vou ler a parábola, acompanha aí na tela. Disse-lhe Jesus outra parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ok. Então tem um dever aí de orar sempre e nunca esmorecer. E nunca esmorecer. Deve ser, então, porque eu preciso que a barrinha cresça. Opa! É mesmo, hein? Não é? Então quer dizer que eu tenho que orar e ficar e nunca esmorecer. E não pode desistir, até conseguir a fé que eu preciso para ser atendido. Porque se você esmorecer, Isso. será que é isso que Deus estava querendo dizer, cara? Vamos ver. Porque parece que é mesmo. Parece isso aí. Parece que é. Agora, olha o que Deus faz. Deus vai dar um exemplo, vai dar uma evidência. Ele fala assim, ó. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha só como é que algumas pessoas entendem isso aqui. Como as pessoas entendem errado esse texto e depois Isso, explicar o texto corretamente. Ok. Como algumas pessoas entendem. Então Deus falou assim, ó, vou te contar uma história para você orar sempre e nunca esmorecer. Havia um juiz que era ruim e ele não queria julgar a causa da viúva. Mas o que a viúva fez? Insistiu. Pediu, até que o juiz falou assim, tá bom, vamos julgar. Ele fala: eu não creio em Deus, eu não, Ah, não é vou- por justiça que eu vou Não, julgar. eu vou julgar porque essa mulher não para. Porque ela tá me importunando. Algumas pessoas pensam que esse juiz é Deus. Certo? Certo. Então você tem que fazer o que com Deus? Pedir. Aí Deus vai. O que Deus faz? Dá de ombros. Deus olha para você e fala assim: eu quero ver se quer mesmo. Isso, pede aí. Vai pedindo. Vamos ver se essa barrinha cresce da fé. Isso. Vai pedindo. E você pede, até que Deus fala assim: também, Vou atender. já foi. Toma isso aí. Mesmo que não seja bom para você. Sim, porque você pediu muito. Então o que vale é pedir muito.
Uma vez eu vi uma pessoa pregando, falando assim, ó, cuidado com o que você pede a Deus, porque quando você pede oração, Ele vai te dar. E aí deu exemplo de um monte de coisa ruim que aconteceu com a pessoa que pediu coisas ruins. E Deus dá ruim. Deus dá ruim, Deus não tem critério, não. Mas pediu, Ele dá. É isso aí. Não, porque daí é perigoso mesmo, né, cara? É perigoso. Se tudo que você pede, Deus dá, veja bem, tudo que você pede, Deus dá. Você pede, vai ser ruim pra você. Ah, problema seu, mas você pedir? É. Aí já pensou? Deus é uma máquina de atender Aquele cara que tem pedidos. muita fé, um dia ele fala assim, sabe quando tá no calor, fala um negócio assim? Sei. Agora Deus vai atender, porque o cara que tem muita fé falou e... E falou, a palavra se materializa. Exatamente. Não tem volta. Você vê que é mágica mesmo, manipulação do divino. Então porque as pessoas acham aqui, Diego, que esse juiz é Deus, que eu tenho que ficar pedindo até que ele me atenda. Mas a comparação da parábola, Jesus fala assim, ó, considerai, como é que fala o texto aí? Considerai no que diz este juiz iníquo. Considerai o que diz esse juiz iníquo. Senhores, Deus não é iníquo. Não. Então Deus está falando assim, ó, peguei uma pessoa ruim de exemplo. Isso. Ele está fazendo a antítese. Exatamente. Para ele mostrar quem é Deus, ele está mostrando que Deus não é no juiz iníquo. No juiz iníquo. O juiz é o que Deus não é. É o que ele não é, exatamente. Porque Deus não é iníquo. E Deus não deixa as pessoas pedindo assim, sem dar atenção para elas. Mas Deus está falando assim, ó, imagine uma pessoa ruim. Imagina uma pessoa ruim. Imagina aí na sua cabeça uma pessoa ruim. Se uma pessoa ruim dá, não importa por que seja o motivo, mesmo que seja para parar de ser importunada. Se essa pessoa ruim, ela dá o que a outra pessoa está pedindo, no caso aqui, a viúva, se até o ruim dá, Deus está falando, quanto mais eu que te amo. Exatamente. Não é isso? É isso aí. Ele está fazendo a comparação por contraste. Isso. Ele não está dizendo, fica pedindo que nem ela para eu te dar. Ele está dizendo assim, gente, se uma pessoa que é corrupta, que não tem compromisso com justiça, com nada, ela é capaz de fazer o bem a uma pessoa só para poder se livrar daquele importunamento, que dirá Deus que te ama? O que ele está fazendo? Ele está dando evidência. Ele está falando assim, você tem motivos para crer que Deus vai fazer o melhor na sua vida. Diego, você falou aí que Deus, ele nos dá evidências para acreditar. Eu até diria que isso aqui que a gente acabou de ler aqui, Deus está usando o método científico. Sim. Não é? Ele está dizendo assim, gente, eu vou mostrar que eu vou te atender. Ele contou uma história que pode ser um fato tranquilamente. Pode ser um fato. Mas ele está dizendo assim, ó, essa história eu estou te contando para mostrar para você que eu te ouço, estou te ouvindo. Eu sei que você está precisando. Eu sei que você está pedindo. Então, para ele ensinar isso, o que ele faz? Ele dá uma evidência que é a história do juiz e da viúva. Ele fala, imagina uma pessoa ruim. Se uma pessoa ruim é capaz de dar, quanto mais eu que amo. Ele deu uma evidência. Sim. Que eu estou até chamando aqui de que ele usou o método... Ele fez ciência, né? Ele fez ciência. Por causa disso, você pode acreditar nisso. Ou seja, a sua fé ela não é solta no espaço. Jesus, ele faz assim. Para Jesus dizer para nós que ele cuida de nós, ele chegou e disse assim, ó, observai as aves do céu. Observai os lírios do campo. Ele falou assim, ó, veja as aves. Estão vendo as aves? Elas não trabalham nem fiam. Se eu cuido das aves, do passarinho que está lá no mato, Que não tem valor nenhum. Porque a gente nem... Fica lá. O passarinho nasce lá na floresta, ele nasce, vive e morre. Você não faz ideia de quem é esse passarinho. Isso. Aí Deus está dizendo assim, ó, se eu cuido desse passarinho lá longe, se eu cuido daquela flor, daquele lírio, sabe aquele lírio que nasceu na floresta, que ninguém viu? É muito interessante, Diego. Aquele lírio que ninguém vê, Deus cuida, ele é bonito do mesmo jeito, vive o tempo certo que nem os outros. Aí Deus está dizendo, se eu cuido daquele lírio lá, quanto mais de você que eu amo. Deus está dando evidências para você crer. Deus está dando evidências, Ele faz isso. Então a gente não crê porque tem que crer. A gente crê porque a gente tem uma vida com Cristo e coisas me fazem crer. Exatamente. Na verdade, é mérito de Deus a gente crer nele. Por exemplo, você vai numa loja de varejo e aí você quer comprar uma geladeira. Aí você fala, eu quero comprar essa geladeira. Aí o vendedor fala, tudo bem, pode levar. Você vai pagar à vista. Aí você fala, não, eu vou pagar em 24 prestações. Aí ele fala, tudo bem, vai pagar em 24 prestações, então você tem que me provar se você é confiável. Me dá todos os seus documentos, me dá telefone para pessoas para eu entrar em contato, saber se você é você mesmo, aonde você mora, quero todas as informações porque eu não confio em você. E aí depois que você paga as 24 prestações, tudo certinho, a empresa manda para você um convite para você comprar mais naquela loja. Porque agora ele já confia, você pagou? Porque agora ele confia porque você pagou. Deus só é confiável porque ele já abriu o Mar Vermelho, ele já tirou o povo do Egito, ele já veio aqui pessoalmente, ele já morreu por nós e ele continua nos atendendo até hoje, individualmente a cada um de nós. Então, nós não cremos porque é um mérito nosso crer em Deus, confiar em Deus. É mérito dele, foi ele que se fez confiável esse tempo todo. O fato de a gente ter uma Bíblia agora que foi escrita por 40 autores diferentes, com 66 livros, tudo isso aqui ser orgânico, ligado, hiperlinkado, o fato de a gente ter isso é prova de que Deus é confiável,
E é só por isso que a gente confia nele. E não é só essa que é a prova. Tem várias provas. Várias. A gente não vai discutir nesse Tem programa como, aqui. não tem Esse como. programa a gente só está dizendo que a gente crê porque Deus nos dá evidências. Mas a gente crê no quê, Júnior? A gente crê no milagre que a gente quer, naquilo que a gente espera, naquilo que a gente deseja, Aí que tá. ou a gente crê em Deus? Aí é que tá. Tem gente que acha que a fé vale pelo tamanho dela. Deus atende se você tiver muita fé. Se a sua barrinha estiver muito cheia. Isso. Então a pessoa fala assim, o que importa é eu ter fé, o tamanho da minha fé. Só que Jesus falou que não é o tamanho da fé que importa, não. Foi mesmo. Não, ele falou assim, ó, não, se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda. Grão de mostarda era a menor semente da época de Cristo. É. Se fosse hoje, Jesus estaria o átomo. Exato. Ou se você quer ser mais aí detalhista, o quarks, a menor partícula que existe. Então Deus falou assim, ó, se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, já está resolvido, já vai bastar para mim. Certo. Então a fé não vale pelo tamanho. Aí sabe o que a gente faz, Diego? Ele falou assim, então acho que a minha fé é menor que o grão de mostarda. Porque a gente Deus falou- continua pensando em tamanho. A gente continua pensando no tamanho. Deus falou, não é isso. Eu não estou dizendo que a sua fé é menor se eu não te atender. Eu estou falando que se ela for do tamanho do grão de mostarda, para mim já basta. Porque se eu tiver muita fé, Diego, muita fé nesse sofá aqui, eu tenho fé nesse sofá. Para mim, esse sofá é o meu Deus. Certo. E eu tenho muita fé nesse sofá, e eu me ajoelho aqui, e eu oro com muita fé para esse sofá me atender. Estou falando de fé de verdade. Mas eu acredito mesmo. Certo. Eu tenho uma pessoa com câncer no hospital, e eu falo, sofá meu. Certo. Tire essa pessoa da cama do hospital. Certo. Pegue aquela pessoa da cama e traga para esse sofá. Certo. E eu tenho muita fé nisso. O que acontece, Diego? Nada. Nada. Porque não importa o tamanho da minha fé. Se eu tenho fé na coisa errada, percebe? Percebo. Porque a fé não vale pelo tamanho, ela vale pelo objeto. Aí Jesus fala assim, ó, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda em Cristo, aí as coisas acontecem. Então não é para ter fé por crer apenas. Eu creio. Mas se você crê em quê? Ou na circunstância que eu estou querendo, ou naquilo que eu estou objetivando. Então eu quero cura, eu faço oração e falo assim, agora eu vou acreditar que eu vou ter essa cura. E aí essa cura vai vir porque eu creio na cura. Não é na cura que se crê. A gente crê é no Senhor que tem poder para curar. É nele que a gente coloca a nossa confiança. É ele quem é confiável e é nele que a gente coloca a nossa fé. Nós cremos em Deus. Se não, é pensamento positivo. Senão é pensamento positivo, Pensamento fazer positivo. figuinha, né? E isso, pensamento positivo. E Superstição. Cristianismo não é superstição. Por isso, Diego, muita gente confunde cristianismo com superstição. É verdade. Tem muita superstição no cristianismo por causa disso. Então, na verdade, o que está sendo dito em Hebreus 1 é que nós... Então, Júnior, se eu estou focado na circunstância, Sim. a cura, o carro, o trabalho, a esposa, o que quer que seja, se eu estou focado na circunstância, eu vou ler o texto assim. A fé é a certeza das coisas que eu quero e a convicção do que não se vê. Mas, na verdade, quando você entende que fé é em Deus e não nas circunstâncias, então você lê corretamente o texto. Fé é a certeza de que Deus vai fazer a sua vontade, porque é isso que eu espero. Que ele faça a sua vontade. A sua dele de Deus. A dele. Senão não adianta nada eu orar e falar seja feita a sua vontade, quando na verdade eu quero que ele faça a minha. Sim. Então, a certeza daquilo que eu espero é que Deus faça a sua vontade, porque a sua vontade é a melhor coisa para a minha vida. E a convicção de que ele vai fazer isso mesmo que eu não esteja vendo, das coisas que não se veem. Então ele está realizando o melhor para a minha vida sempre que eu coloco a minha vida nas mãos dele. Isso é ter fé. No pensamento hebraico bíblico, as expressões têm sentido de ações concretas e não abstratas. Um exemplo disso é o texto de Gênesis capítulo 4, no verso 1, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Alguém pode me apresentar para você, nós podemos nos cumprimentar, conversar, e depois disso a gente pode dizer que se conhece, mas nem ao menos eu sei onde você mora. Já na mentalidade hebraica, conhecimento é muito mais abrangente do que conhecer apenas o nome, ter visto, é algo muito mais profundo, mais concreto. No caso de Adão e Eva, chega a ser algo íntimo, físico. Com isso em mente, eu quero te convidar a ler Hebreus capítulo 11, verso 1. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Neste verso, a palavra fé, do grego pistis, tem o sentido bíblico de persuasão, crença, convicção moral da sinceridade de Deus e, especialmente, confiança em Cristo para a salvação. E, especificamente nesse verso, tem o sentido de persuasão, crença em alguma coisa ou em alguém. Inclusive, no mesmo verso, o autor de Hebreus ainda explica que a fé é a certeza, a garantia, a prova, o firme fundamento daquilo que podemos esperar, daquilo que não vemos
vemos, mas que Deus prometeu. Como então olharmos para a fé de um sentido mais concreto e não apenas algo subjetivo, um sentimento que brota dentro de nós quando temos uma sensação boa ao estarmos na presença de Deus? Quando nós olhamos para a natureza, vemos como Deus criou cada detalhe, como Deus pensou em tudo e ainda mantém este mundo. Quando nós olhamos para as ações de Jesus Cristo, para o seu sacrifício que nos salvou, quando olhamos para as ações divinas na história, isso nos dá uma certeza, isso nos dá um contrato, uma base de que nós podemos confiar em Deus. Nós podemos dar passos não rumo ao escuro, mas em direção àquilo que Deus prometeu e que nós sabemos que Ele irá cumprir. O interessante é que é esse tipo de fé que nós vamos encontrar no restante do capítulo, apresentados como os heróis bíblicos da fé. Então não é a fé na promessa em si que Deus faz de uma bênção para mim ou a bênção que eu quero. Por exemplo, lá na Galeria da Fé, em Hebreus 11, diz que muitos dos heróis da fé morreram sem ver a promessa se cumprir. Olha aí. Opa! Quer dizer, eles criam que ia acontecer, mas não viram acontecer e não aconteceu na vida deles, mas morreram crendo em quem? Em Deus. Em Deus. E não na circunstância. Exatamente, que Ele faria, seja no tempo de vida deles ou não, creram em Deus. É por isso que aqui em Lucas 18, na parábola, ele fala assim, ó, vou contar uma parábola, senhores, para você saber do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando assim, ó, vai ter alguma ocasião que eu não vou te atender ou vou demorar para te atender, porque eu sei o que você não sabe, eu sei o que é melhor. Quando eu não te atender, disser não, ou eu demorar para te atender, não pense que eu estou contra você. Porque aquela fé que a gente disse no início, a fé demais, ela indica que se Deus não te atender, Ele está contra você. Isso. Aqui Deus está falando assim, não, filho, pode continuar orando, eu estou com você. Ah, mas eu pedi, não aconteceu, deu problema, meu filho veio a falecer, minha mãe veio a falecer. Deus falou assim, então você não entende agora, mas eu estou com você, eu continuo com você, eu continuo te amando, eu continuo te amando. É por isso que ele fala assim, ó, quando vier o Filho do Homem, achará porventura pessoas que confiem em Cristo, confiem que Cristo está fazendo o que é melhor para nós? Isso é fé. Fé é a certeza de que Deus está fazendo o que é melhor para nós, mesmo que não pareça aos nossos olhos. Que Deus te abençoe e que essa fé faça parte da sua vida. Que é fé, todo mundo sabe. Hebreus capítulo 1, verso 1. Posta clássica. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Tá com a bexiga aí. Ah, tá somos lendo, tá firme. citando, tá indo. Se olhou com o olhar de ler você, o que fala lá? Não, agora você fala. Joguei pra você falar, agora você fala. Fala de novo então, que eu volto. Ó, nem vou mover pro corte e não aparecer, ó. Tá bom. Ó, pode ir. Isso aqui é profissionalismo, isso aqui é demais, cara. Toda sua glória. Ia conseguir ficar na mesma posição. Vai, vambora.